Você já parou para pensar se existe vida inteligente fora de nosso planeta? Já recebeu algum sinal ou fez contato com algum ser extraterrestre? Bom, agora imagina se você recebesse de um ET uma mensagem pela internet contando histórias extraordinárias sobre um planeta chamado Moa e histórias que se passaram aqui no Brasil. Nessa edição, o Extensão Doc traz revelações fantásticas sobre esse lugar e sobre personagens de outros planetas. E para isso, a gente conversa com um especialista no caso, o Flávio Rebelo. Flávio, como é que foi mesmo essa história? Eu parti do ponto de vista para criar um livro de ficção científica, na qual extraterrestre apaisana, né, os ufólogos vivem dizendo que eles estão entre nós, resolvesse contar, através do anonimato via internet, o que ele veio fazer aqui, como o nosso mundo foi descoberto e qual é a missão que eles têm aqui na Terra. Flávio, qual é a sua profissão? Eu sou professor de idiomas particular e web designer. Você sempre gostou de ler livros de ficção científica? Sempre. É uma paixão desde a infância e não só livros, mas também cinema de ficção científica. A ideia que nós podemos fazer contato, que outros povos existam no universo além de nós, sempre me encantou. Quais os livros de ficção científica que mais te inspiraram para escrever a história de Sid? Bom, é claro que a fundação do mestre Asimov. Temos também uma obra não tão conhecida chamada Um Estranho no Mundo Estranho, que narrava as conjecturas que um marciano faria na nossa sociedade. E também Júlio Verne, claro, que é o clássico dos clássicos. Você sempre gostou de escrever? Sim, mas é a primeira vez que eu estou lançando um romance desse tamanho, quase 300 páginas, em português. Eu fiz uma palestra alguns dias atrás numa feira de ficção científica em São Caetano e eu consegui arrancar a risada da plateia dizendo o seguinte, que já era hora de ter pelo menos um ET falando em português, que eles só falam inglês nos filmes. Eu acho interessante ambientar não só no Brasil, para que nós tenhamos um elo de ligação já emocional direto com esse suposto alienígena, e também para que a história flua de uma maneira que fique costumeira para todos nós que moramos aqui no Brasil. Eu acho que é interessante que a ficção científica brasileira e latino-americana se expanda, e para que isso aconteça, há de se colocar personagens e situações ocorrendo na América Latina, no Brasil. O personagem principal chama-se Dod Aya, ou pelo menos é o nome na qual ele é chamado pelos seus colegas de outro mundo. Ele é um de 5 bebês que foram deixados aqui na Terra por essa raça humanoide alienígena para que eles crescessem entre os terráqueos e aprendessem a cultura, a culinária, aprendessem tudo, que vivessem como um terráqueo vive. Depois de vários anos, já adolescente, ele é contatado novamente pelo seu povo e levado a uma base estelar próxima à Lua, e lá ele passa a relatar periodicamente, com indas e vindas na nave, como é a civilização humana, como é a cultura na Terra. Ele é fundamental para a história, porque ao longo de uma saga, serão 5 livros, esse é só o primeiro volume, né, a revelação, ele vai se deparar com algumas questões interessantes, que é justamente o impacto que a descoberta de um mundo habitado por humanos gera numa civilização. No caso, não na nossa, mas na deles, em Moa. Bom, alguns especialistas do mercado editorial dizem que os brasileiros preferem ler as histórias de ficção científica estrangeiras. Você acha que existe um preconceito com a ficção científica nacional? Eu não acho que há tanto preconceito, eu acho que há mais uma questão de desconhecimento. O grande público ainda não conhece os bons escritores nacionais. Há diversos escritores de ficção científica de muito bom calibre no Brasil e mesmo na América Latina. É uma questão do público chegar até eles. E eu espero dar minha contribuição através dessa obra para divulgar a ficção científica no Brasil. Você acredita que muitos brasileiros já creem em vida fora da Terra? Eu acredito que sim,
E não só brasileiros, eu acho que é uma questão matemática. Até qualquer pessoa de bom senso sabe que há trilhões e trilhões de estrelas no cosmos, cada um com talvez vários planetas. É uma questão matemática. Em algum lugar desse espaço todo deve ter pelo menos um outro planeta com vida inteligente para a gente poder um dia conversar. Flávio, qual é a diferença principal entre a sua história e as outras histórias, principalmente americanas, como, por exemplo, Guerra nas Estrelas, que também tem essa problemática política e tudo mais? Bom, antes de mais nada, é uma história inventada no Brasil. Então, temos um alienígena que fala português, que viveu a maior parte da sua vida no Brasil e que vai, portanto, descrever em primeira mão como é a sociedade humana a partir do ponto de vista brasileiro. Isso já é uma diferença fundamental. There goes another one. Hold your fire. There's no life forms. It must have short-circuited. That's funny. The damage doesn't look as bad from out here. Are you sure this thing is safe? Como segunda diferença, temos o fato que nessa história o impacto principal que há na sociedade com a descoberta desse mundo habitado se dá em Moa e não na Terra. Ou seja, eu mostro o impacto que houve, o choque que houve de civilizações do ponto de vista dos alienígenas, não do ponto de vista dos humanos da Terra. Alguns leitores dizem que lá no início da história, quando você começa a falar de Dodi Aya e da vinda dele, que a história lembra muito o Superman, né? Quando ele vem na nave e tudo mais. A escolha foi proposital ou foi inconsciente? Foi, de certa maneira, inconsciente, mas, como sempre, há um propósito nessa inconsciência. Por quê? Segundo Joseph Campbell, que escreveu O Poder do Mito, e é o meu livro de cabeceira, todo bom mito começa com o nascimento. O herói tem que passar por todas as fases da vida humana. Nascimento, infância, crescimento. Eu achei interessante, portanto, começar a história com um bebê sendo deixado numa fazenda no interior do Brasil. Por quê? Para significar justamente a infância, o começo de tudo. No decorrer da história, não só desse primeiro volume, mas de todos os 5 da saga, nós vamos ver o personagem que passa de um adolescente inocente e até meio perdido nesse turbilhão de eventos que o cercam, tomar pouco a pouco consciência do que é, do seu peso histórico e tomar as rédeas da situação. Você já recebeu opiniões ou dicas sobre o seu livro? Alguma internauta já foi lá? Como é que foi? Já, o resultado está sendo muito positivo, as pessoas estão elogiando bastante a obra e isso é um incentivo a mais para que a saga continue vigorosa. Quero ver se em 1 ou 2 anos no máximo nós já lançamos o volume 2. Mas o interessante é que a resposta está sendo bem positiva, realmente positiva. Leitores de todo o Brasil nos mandam e-mails, nos escrevem, principalmente porque o nosso carro-chefe, o nosso principal meio de propagação do livro é a internet. A internet também está no próprio livro. O primeiro livro, seria praticamente a transcrição de 3 anos de diálogos, conversas por e-mail entre Flávio Rebelo, eu e esse suposto alienígena. Tem alguma história interessante de opiniões dos leitores? Não tem a menor dúvida. Eu já recebi alguns e-mails de gente falando o seguinte: olha, confesse, eu sei que a história é real, você está colocando como ficção só para não ser ridicularizado, mas eu sei que Moa existe, já sonhei com Moa, inclusive. Eu acho que cada pessoa tem o direito de poder sonhar e poder ver a história por determinada ótica. É uma obra de ficção, ficção científica, mas esse tipo de respaldo junto ao público é sempre interessante. Não troque de canal, voltamos rapidinho com mais revelações de Dodi Aya, o extraterrestre da paz.